Glory be to God. Uau! Este segmento especial de mensagem que literalmente vai catapultá-lo para outro nível de glória. Cada vez que Deus quer mudar a situação de alguém, Ele envia uma informação. Every time God wants to change somebody's situation, He sends them information. 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 Informação. Repito mais uma vez. Cada vez que Deus quer mudar a vida de alguém, Ele envia informação. E a informação, quando é recebida no seu coração, ela produz transformação. E a transformação produz glória. Logo, você tem 3 níveis. Você tem informação, você tem transformação e você tem a glória na sua vida. Agora, você encontra um cristão que não tem a glória de Deus resplandecendo sobre a sua vida, é sinal de que este irmão ou não recebeu informação, ou ele se recusou a agir sobre aquela informação. Vocês sabiam, missionários, que é muito perigoso você se recusar a receber informação de Deus. Deus quer que você esteja sempre a aprender. God wants you to be learning always. Há um perigo para as pessoas que rejeitam a informação. O livro de Oséias 4:6 explica uma coisa. Põe Oséias 4:6. Há um perigo em você não ter informação. Informação correta, exata. Mas também há um perigo em você se recusar a receber informação. Está vendo? Então, há um perigo em não ter a informação correta. E também há um perigo em você se recusar a receber informação. Nunca me esqueço. No ano 2006, houve um rumor nessas comarcas de Boan de que havia um leão a soltas nas matas. E alguém te disse que o leão tinha comido numa das machambas, num lugar chamado Ntlavene. Ok? Ntlavene significa mata. É onde as pessoas fazem machamba. Fazem campo de cultivo. Até alguém disse que o leão tinha comido uma senhora grávida. E outro disse que tinha comido uma senhora com um bebê. Por uns dias ninguém circulava para as suas machambas. Todo mundo estava nas suas casas, com medo do leão que não existia. Eles receberam uma informação errada. E como consequência, eles não iam às suas machambas, aos seus campos de cultivo. Machamba é um termo do PM, do português moçambicano, significa campo de cultivo, lavoura. Okay? Então, as pessoas que perpetravam o medo, criando a imagem do leão que não existia, provocando esse boato todo. Quando notaram que os donos das machambas não iam mais as machambas, lembra que o termo machamba significa campo de cultivo, ok? Cada vez que eu mencionar essa palavra significa lavoura, ok? Não, as pessoas que tinham suas machambas, seus campos de cultivo, e era tempo de colheita, não foram para colher, uma parte delas. Eu digo isso porque não é algo que eu ouvi dizer.
os meus pais também tinham 2 machambas lá, 2 campos de cultivo. Então, estou a dizer coisas com propriedade. Ok? E os que perpetraram esse medo, esse boato, iam aos campos de cultivo, as machambas, e arrancavam mandioca, arrancavam milho, arrancavam batata doce e folhas de batata doce. E vinham aos mercados para vender para os donos das machambas. Está a perceber? Não, os donos das machambas, num instante, ficaram pobres. E tinham dificuldade de ter acesso ao que comer num tempo de colheita. E tinham que ir ao mercado para comprar o que era deles. Tinham recebido boato. Não verificaram a informação, não examinaram a informação, não fizeram uma triagem da informação. E como consequência, tiveram que gastar dinheiro para comprar o que era deles, tirado das machambas, dos campos de cultivo deles, comprando sua mandioca, sua folha de sua matapa, sua folha de mandioqueira, sua batata doce, seu quiabo. Por causa de uma informação deturpada. Sim. E eles não tinham, por causa do medo, não tiveram tempo suficiente para investigar. Porque você vê, como você vai investigar o leão? Ou você vê como eles colocaram a informação. Se você disser, ok, eu quero verificar, significa que você quer ser petisco do leão. Ou você vai e não volta. Está a ver como estava tudo armado. Se você for, você não tem como dizer, eu quero provar. Se você fosse para lá e realmente houvesse o leão, você não voltava. Agora, se você não for, porque criou uma imagem do leão inexistente, você corria risco de ficar com fome. E até os alunos do curso noturno tinham dificuldades até de ir às escolas. E eu, na altura, estava a estudar na escola secundária Joaquim Chisano, de Boane, na altura. Ok. E não havia dificuldades das pessoas irem por causa do medo. Quando o tempo de colheita já ia quase acabando e quase as coisas iam se escasseando no campo de cultivo, era quando o boato desapareceu. Já não havia mais nenhum leão. Que não há necessidade de haver um leão quando já não há cultivo, não há nada estrada, mas agora vocês podem voltar para vossos campos de cultivo. Podem voltar agora. Estão livres do leão. Que o leão voltou para as matas de onde ele tinha vindo. Agora vão lá e ver se produzem outra vez para nós. E nós criaremos outro leão. Vamos manipulando as vossas sensibilidades e vos encontrando por meio do medo. Mas agora quem vai desafiar e dizer eu vou para lá? Se o leão estiver lá, você não volta. Se tivessem dito a hienas, ao menos você poderia ir com paus e pedras, afugentá-los. Você ouvir leão, ou você volta vivo, ou você não terá inteiro. Ou você vai ter acesso. Lembra, Pedro disse, Satanás, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão. Ele não é o leão, como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ao qual resistir pela fé. É somente a fé em Deus que dará a você paz, saúde, alegria, mesmo em tempos onde você ouve falar de leões. Agora alguém me pergunta, apóstolo, se é que os teus pais tinham lá também campos de cultivo machamba, você também caiu nesse do leão? Não. É por isso que eu estou a dizer, eu disse à minha mãe, eu quero ir a machamba. Ele disse chegando, ngonanga, utadiwe ngonyama, ngonanga, utadiwe ngonyama. Que minha mãe fala mais ronga. Utadiwe ngonyama, meu pai fala mais xangana. Utadiwe ngala.
Eu disse, quero ir verificar. I want to check it out. Check it. Quero apurar a veracidade dos factos. Mesmo sabendo que é possível eu não voltar. Mas no meu espírito sinto que não tem leão lá. Sinto no meu espírito. Então, o profético em mim já operava há anos atrás. Eu sentia no espírito. Como é que você vai dizer às pessoas que não vê no espírito? Que não tem leão? Tudo quando eles têm é observação física. Não ouvem de Deus. Eu levei uma carrinha de mão. Geralmente nós carregamos aquela carrinha de mão para pôrmos sacos de milho. Eu fui para lá. Meu Deus, aquilo era um deserto. Deserto de pessoas. E eu voltei com alguma colheita. Claro que parte já tinha sido também tirada das nossas machamas. Pelo menos consegui tirar alguma coisa para voltar. Cuidar. E depois dizem isso, ao lado desses zonas que está vendo, tem um quartel lá. Eu tinha que por que não foram pedir aos militares para irem lá matar o leão? É que não se podia pedir os militares irem matar o leão. Porque se fossem os militares com armas, não havia leão lá. Você perceber aqui? Não, estou a falar desses moradores do bairro de Soweto, bairro 1 em Boane, que tinham medo, não podiam contactar os militares para irem lá. O psicológico das pessoas é movido para aquilo que elas veem e ouvem. Essa é a razão porque Deus diz a você para ouvir e crer na palavra dele, para não andar amedrontado, para não andar assustado. Informação, dependendo da origem da informação, ela pode produzir medo ou fé. A informação pode te aprisionar, assim como ela pode te libertar. Jesus disse no livro de João 8, versículo 31 e 32, disse: e conhecereis a verdade. Ok? Ele disse aos discípulos que criam nele: se permanecerdes na minha palavra. Então, há que ouvir e permanecer na palavra. Quer dizer que haverá coisas que querrão te afastar da palavra. Haverá rumores, haverá ataques, haverá medo, haverá demônios, haverá feiticeiros. O plano é te tirar da palavra. Te tirar da palavra. Ele disse: aquele que permanecer na minha palavra. Ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer, você não é um discípulo verdadeiro só porque você crê em Jesus. Ainda não chegou a ser discípulo verdadeiro se você não permanecer na palavra. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Ainda não são. Não é que eles criam em Jesus. Ele dizia aos judeus que criam nele. Então, crer nele não basta. Então, você tem que crer nele. Ok? Você entra na sala do reino. Mas para você agora ter acesso aos quartos e armazéns do reino, você tem que agora começar a permanecer na palavra. Porque haverá coisas que irão te tirar da sala antes de entrares no quarto. Querem te afastar do corredor antes de entrares no armazém. No armazém está lá a tua saúde, a tua cura, a tua bênção, a tua libertação, a tua prosperidade. A maior libertação é a libertação da tua mente, do teu espírito. O povo de Israel saiu do Egito fisicamente, mas estava preso psicologicamente. O que vale ser livre fisicamente quando você está preso psicologicamente? Que imagens dominam ou controlam a tua mente? Isso é muito importante. Daí que tem que meter na palavra de Deus. Aleluia. Da informação. Então, quando você recebe a informação da palavra de Deus, você começa a meter nela, você recebe transformação. Daí há uma metamorfose. Então, quando você já é transformado pela palavra, você começa a brilhar por causa daquela glória. Por isso que eu disse, há perigo em você rejeitar conhecimento. Oséias 3:6. Oséias 4:6. Diz uma coisa. Oséias chapter 4, the 6th verse. Ele diz, lê para mim o que diz. O meu povo. Sabe, aqui ele já está a introduzir um grupo de pessoas que não pertencem ao diabo, são de Deus.
mas estão a ser destruídos. Ele introduz um grupo de pessoas. Ele descreve de quem são essas pessoas. Mas agora ele começa a colocar, a descrever também a miséria destas pessoas. Embora pertençam a Deus. Vocês sabiam? Você pode morrer na presença de Jesus. You can die in the presence of Jesus. Deve ser testificador. Alguém pode morrer na presença de Jesus. A person can die even in the presence of Jesus. Eu vou dizer mais uma vez, parece chocante isto. Alguém pode morrer mesmo na presença de Jesus. Lembre-se de Pedro quando ouviu Jesus, venha, ele saiu do barco, caminhou sobre as águas. Como é que ele caminhou? Foi pela fé. Quando ele sentiu o vento forte e perdeu fé, começou a afundar. Ele clamou, socorro, Senhor. Jesus estendeu a mão e segurou a ele. Pedro estava para morrer. Ele estava a afundar. Diante de Jesus, ele estava a afundar. E teria morrido na presença de Jesus. Jesus estava lá, cheio de poder, cheio de unção, cheio de glória. E Pedro afundou na presença de Jesus. Pedro afundou na presença de Jesus. Não longe de Jesus. Ele com Jesus, cara a cara assim. Ele saiu do barco pela fé em Jesus. E caminhou sobre o mar, sobre as águas, pela fé em Jesus. As ondas batiam nele e o vento soprava contra ele. E ele continuava a caminhar sobre as águas para ter com Jesus. E perto de Jesus, Pedro afunda. E Jesus não faz nada enquanto Pedro afunda. Está vendo aqui? Jesus não está fazendo nada. Pedro está a afundar, Jesus não está a fazer nada. Até Pedro abriu a boca e dizer, Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão e tirou Pedro do fundo das águas. Pedro estava morrendo, anuamate. Ele bebia da água, ele ia morrendo. E tivesse registrado, Pedro morreu. Houve infelicidade de Pedro. Ele morreu na presença de Jesus. Alguém diz, mas como foi possível? Porque ele perdeu aquilo que ele podia ter feito permanecer lá, que era a fé. Então, quando você perde fé, você perde aquilo que lhe faz permanecer lá, no lugar de vitória, no lugar de glória, no lugar de honra. Quando você perde fé, você perde aquilo que lhe mantém lá. Você pode morrer sendo cristão na presença de Jesus, quando você perde fé. É que nós estamos a ensinar a palavra de Deus. O meu justo, disse Deus, viverá pela fé. Não há outra vida fora da fé. Como é que a fé vem por meio da palavra? Ouvindo a palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem tempos como esses chamados, onde você ouve de rumores de guerra, doenças, pestes, fome, crises, ataque. Você vai precisar de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora aí diz, o meu povo, ok? Põe essa escritura. Nunca fiz para nada missionários se ouvirem alguém a dizer, morreu de doença na presença de Jesus. Morreu de fome na presença de Jesus. E até foi para o céu, recebido no céu antes do seu tempo. O céu ficar espantado, como é que você veio tão cedo assim? Eu estava para cumprir o número dos teus dias. E tu vieste cá sem nós te convidarmos. Por causa da tua ignorância. Não conhecias as Escrituras. Bem, diz, pela sabedoria prolongarás os teus anos de vida. Alguém pode viver pobre o resto da sua vida, estando todos os dias na presença de Jesus. Você sabe, Timóteo, Paulo quando escreveu para Timóteo, ele sempre exortava,
Por este motivo, te exorto, meu filho Timóteo, a que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas a boa milícia, guardando a fé, resistendo a qual alguns tiveram naufrágio na fé. É ver aqui. O que é o naufrágio? É afundar. Então, Paulo está a dizer, uns tiveram naufrágio na fé. Quer dizer, estavam a navegar no mar onde tem doenças, no mar onde tem ódio, no mar onde tem inveja, no mar onde tem demônios, no mar onde tem feiticeiros, no mar onde tem inimigos. Eles estavam lá a navegar, a prosperar, no mar cheio de problemas. Mas quando a fé se foi, eles naufragaram. Não naufragues. Um gambombomil. Depois repetiu mais, disse mais a Timóteo: eu te exorto, meu filho, para que atives o dom de Deus que há em ti, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Timóteo tinha um poder que não estava a usar. Ele estava em Éfeso a pregar. Oh, Paulo, ninguém está ser curado aqui. Paulo, as coisas não estão a acontecer. Oh, ativa o dom que é em ti. Quando eu puxo as mãos sobre ti, tu recebeste algo, ativa essa coisa. Estamos falando hoje de como receber e ativar a bênção. Porque você pode ter uma bênção que você não ativou. Paulo disse a Timóteo: te exorto para que atives, 2 Timóteo 1, versículo 6. Ok, não sai daí de Oséias. Ok, os irmãos vão escrever. 2 Timóteo 1, versículo 6. Ele disse a Timóteo para que ativasse o dom de Deus. Em inglês, diz 2 Timóteo 1, versículo 6. Ok, por um instante vai para lá, Just for a moment, go there. Ok, estamos a falar hoje de como receber e ativar a bênção. A bênção. How to receive and activate a blessing. Você pode ter uma bênção, ok, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Existe em ti, pareia, mantuca, existe em ti, não virá, existe em ti. Deus não está para te dar esse dom, já está em ti. Por este motivo, dá um motivo aqui, te exorto, põe o versículo, que despertes o dom de Deus que existe em ti. Ok, o dom de Deus que estava em Timóteo era esperto, mas Timóteo era tapado. Então, por ele ser tapado, ele fazia o dom ficar tapado. Para que despertes o dom de Deus que há em ti, que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Então, quando eu te impus as mãos, tu recebeste o dom. Agora, eu, Paulo, não vou fazer isso. Você que tem que despertar o dom. Então, hoje queremos despertar, ativar a bênção. Quer dizer, o dom estava em Timóteo dormente. No ministério de Timóteo, é preciso nunca onde ler que Timóteo curou enfermos. Não há esse versículo. Você sabia que, inclusive, Timóteo, porque da sua ingenuidade, ignorância e infantilidade, ele tinha uma doença estomacal. Vocês lêem no Atos 19, versículos 11, 12 e 13, que Deus, por meio das mãos de Paulo, fazia com que até lenços eram levados. Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. De modo que lenços e aventais eram levados de Paulo aos enfermos. Lenços e aventais. E as enfermeiras fugiam e os demônios saíam. Lenços e aventais de Paulo. Mas os mesmos lenços e aventais, quando chegavam a Timóteo, não faziam nada. Até que Paulo disse a Timóteo, beba um pouco de vinho. Então tive que recomendar um remédio físico. Porque a unção não podia funcionar nele. Você vê aqui. Diz, beba um pouco de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. Quer dizer, você anda sempre doente. Eu já orei por ti, já te impus as mãos, já imparti a unção, mas não ficaste com... Então, agora vou parar de orar por ti. Não há mais unção nova. Agora vai beber um pouco de vinho. Drink. Agora, esse vinho não era um vinho com álcool. Representava remédio na altura. Um homem de Deus chegar a recomendar um medicamento natural para um crente por não ter fé. Frequentes
enfermidades frequentes. E Timóteo era um pastor da igreja de Éfeso. Era um evangelista. Frequentes. Quer dizer, as enfermidades gostavam tanto de Timóteo que frequentavam o corpo dele. Frequentar as doenças, como era frequentar, dizer, nós temos culto no corpo de Timóteo. Timóteo que anda com Paulo. Mas há alguém a testemunhar que os lenços de Paulo, os aventais de Paulo, o pai de Públio, no Atos 28, foi curado de disenteria pelas mãos de Paulo. Disenteria foi embora. Mas os problemas estomacais de Timóteo permaneciam. Então foi a única pessoa que Paulo não curou. A unção de Paulo foi resistida. Mas, obviamente, Timóteo continua a pregar. Se você ler o 1 Timóteo, 2 Timóteo, você deve ver Paulo dar recomendações. Ninguém despreza a tua mocidade. Quer dizer, Timóteo não estava a exercer a sua autoridade. Até Paulo disse, você tem uma fé na tua avó Lloyd, na tua mãe Eunice, desde a infância. Quer dizer, você tem fé desde há muito tempo. Usa isso. Timóteo. Mas ele foi homem de Deus também. Timóteo foi homem de Deus. Só que ele foi um dos poucos homens de Deus no Novo Testamento que não chegou a experimentar saúde permanente. Terminou seu ministério com frequentes enfermidades. Ele salvou almas. Ele pregou o evangelho. Ele assegurou a igreja de Éfeso. E terminou seu ministério sem nunca ter experimentado a saúde e a cura divina que Paulo ia curando, ia efetuando. Ele só ouvia relatórios de pessoas sendo curadas pelo Deus de Paulo. E Paulo era o pai dele espiritual. Sabe, essas pessoas que andam a criticar, por que chamam o apóstolo de pai espiritual? Pai apóstolo. E ninguém chama de pai, e só há um só que é pai, que é Deus. Jesus disse. Então, se chamar um homem de Deus de pai é pecado, okay? É sacrilégio, é blasfêmia. Então, neste momento, devemos assumir que Pedro, João e Paulo estão no inferno. E se assumimos que eles estão no inferno, então o Novo Testamento não existe. E se ele não existe, então você está no Antigo Testamento. É Paulo é que dizia, meu filho Timóteo. Não, agora, se Paulo chama Timóteo de meu filho, como é que Timóteo chamava Paulo? De pai. De pai, ok. Agora, sabe onde está o problema de muitos religiosos? É que quando você lê até João até cresceu e disse filhinhos. Filhinhos, my little children. Ok, aqueles a quem João chamava de filhinhos, como é que eles chamavam? Papai é apóstolo, João. E aqueles a quem Paulo chamava de filho, como é que os chamavam? Pai quem? Pai. Ok, pai quem? Paulo. Pai Paulo, mas Paulo é o quê? Apóstolo. Paulo é o quê? Apóstolo. Então, é pai quem? Pai apóstolo. Pai apóstolo quem? Paulo. Não, você encontrou Timóteo chamar pai apóstolo Paulo. Filemão, pai apóstolo Paulo. Tito, pai apóstolo Paulo. Quando alguém agora diz pai apóstolo Honório, e alguém dizer é religião, é pecado. Onde está a sua Bíblia, afinal? Hoje tive que limpar isto, porque sabe, as pessoas sempre andam a não compreender as escrituras. Agora, eu sei onde está o problema deles. Ele diz, ok, mas Timóteo não chamou Paulo de pai. Sim. Sabe por quê? Porque a cara de Timóteo era Paulo, emissor, a escrever para Timóteo. Então, nós não estamos a ler as respostas de Timóteo. Mas agora, se você tivesse que ler as cartas de Timóteo, respondendo a Paulo, ele ia chamar pai apóstolo Paulo. Você deve saber aqui.
pai apóstolo Paulo. Porque Timóteo está a dizer, Paulo está a dizer, meu filho Timóteo. Então, se você é meu filho, Deus, há uma relação aqui. Há um grau de parentesco espiritual aqui. Se você é meu filho, eu sou seu pai. Porque eu não posso, você não pode ser meu filho e eu não ser seu pai. Então eu estaria a mentir. E a forma de tratamento era essa. Essa era a forma de tratamento. Só que eles não leram os textos emitidos por Timóteo, onde poderia ter vindo pai. Não leram as cartas de resposta dos filhos de João. Escuta, isso aí de pai até não é algo do Novo Testamento. Quando Elias foi levado para os céus, naquela guerra de Moinho, naquela carroça de fogo, Eliseu como que gritou? Meu pai, meu pai! O profeta é pai dele. Mas será que era pai biológico dele? Não. A Bíblia diz que quando Elias encontrou Eliseu estava a capinar com 12 juntas de jumentos do seu pai. Eliseu tinha um pai físico, uma mãe física. Elias chega lá, lança o manto dele sobre os ombros de Eliseu. Eliseu deixa o pai físico e a mãe física e deixa a machamba, o campo de cultivo dos pais dele e os bois, e segue agora o pai espiritual. A quem quando vai para os céus ele endereça, meu pai, caros de Israel e seus cavaleiros. Não, se Elias era chamado pai por Eliseu, então como é que Elias chamava Eliseu? Na relação Paulo e Timóteo, nós temos o pai a falar com o filho. Então o pai chama o Timóteo de filho. Agora na relação Elias, que é pai, e Eliseu, que é filho, nós lemos a parte do filho a dizer ao pai, meu pai, meu pai. Então, se Eliseu diz meu pai, é óbvio que Elias dizia meu filho. Agora, se ser pai espiritual, ser chamado pai espiritual, eu como homem de Deus chamado pai espiritual, é pecado que leva alguém ao inferno. Como é que alguém que foi chamado pai, foi levado para os céus, enquanto ia para o céu, pai, a ir ao céu, e você nunca foi para o céu vivo, há de morrer e ser enterrado? Grande revelação essa. Aquele que foi chamado pai profeta, foi chamado pai. Deus não disse, Elias, Eliseu chamou de pai, volta para a terra, é pecado. Não, Deus disse, venha, pai, venha. Ele ia para os céus, sendo chamado de pai, a ser levado para o céu, não morreu. E mais tarde apareceu no Monte da Transfiguração. E mais tarde apareceu no Mateus 17 para falar com Jesus. E Jesus não disse, mas você, por que você chamou de pai? Você é um assuntos que não resolveu. Como é que foi chamado de pai? E alguém vai dizer, é porque estão a pegar, não, Jesus disse, a ninguém chama de pai. Jesus estava a referir-se, chamar pai, endeusando a pessoa. Quando as pessoas chamam um pai apóstolo, não estão a dizer que é um Deus, não estão a dizer que é como o pai celestial. É por isso que Jesus disse, vós reis assim, para não estar nos céus. Lembra que ele dizia, o vosso pai que está nos céus? Jesus nunca chamou Deus de pai espiritual, lê só a Bíblia. Ele chamou Jeová de pai celestial. Ele teve o cuidado de selecionar pai celestial, por quê? Porque ele sabia que havia pai espiritual. Então, como há pai espiritual que é um ser humano, então Deus não pode ser pai espiritual, ele tem que ser pai celestial, em contraste ao pai espiritual. As pessoas criticam porque carecem de conhecimento da interpretação da própria Bíblia. Jesus disse, vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem compreendem o poder de Deus. Venham aqui à fonte. Está aqui o homem de Deus para vos explicar a cada passo, a cada versículo, interpretação do que quer realmente dizer. Venham aqui à fonte do conhecimento. Sejam bem-vindos. O homem de Deus vai vos explicar a cada conteúdo, desde Gênesis a Apocalipse, o que quer dizer a palavra de Deus. Eu aceito ser chamado pai apóstolo Honório, aceito. Glória a Deus, glória a Deus. Aceito. E se eu for ao inferno, por ser chamado pai apóstolo Honório, tenho que encontrar João lá.
João não pôde escapar de lá. Tinha que encontrar Paulo e Pedro lá. Inclusive Eliseu, embora não tenha morrido, foi para o céu vivo. Temos que nos encontrar lá para conversarmos. Como é que você aceitaram ser chamados de pai? E eu fui chamado de no inferno. Como disse o missionário Baruch, são formas de tratamento. E, acima de tudo, aqui já é revelação espiritual, visto que é o nosso pai espiritual. Sendo somente nesta perspectiva de tratamento, eu, por exemplo... Tradicionalmente, por exemplo, em África. Sim. Tradicionalmente em África, você chama de baba, tatana, pai, alguém respeitoso, alguém adulto, é pai. Agora, por exemplo, quem está a escutar ou a nos ouvir, isso é de uma outra cultura, ok? E ele não foi aculturado com a nossa cultura africana. Ele pensa, deixa eu chamar aquele de pai, então ajoelhar perante ele, ele é Deus, meu Deus, então ajoelhar perante ele, oh meu Deus, isso aqui é pecado. Você não pode usar a sua cultura, é que o eurocentrista ou américo-latino-centrista para analisar alguém que está a falar a partir de uma cultura africacentrista. Porque caso não agora, todos os pastores, bispos, apóstolos terão que deixar barba, como no Oriente Médio, e terão que usar vestido e não usar calças de fato. Então é pecado usar fato, porque Jesus não usou fato. Pedro não usou fato. Até hoje em Israel, a maior parte dos rabinos, ok, eles usam vestido. Então por que você não usa sandálias também? Porque está a usar encaixe e sapato engraxado. Você estava a dizer? Não, é em suma tudo que o pai apóstolo disse. Nós, dos ensinamentos que nós ouvimos do nosso pai, ele diz: se nós queremos ganhar um certo povo para Cristo, temos que conhecer a cultura daquele povo. Então, nós vamos seguir aquilo, é nossa cultura, o que a palavra de Deus, o que ela interpreta, revela, a revelação espiritual, essa é a qual nós seguimos. É por isso que nós chamamos de pai. Eu, por exemplo, eu lido com mães de intercessão. Mas elas chamam a mim de mãe. Mas eu também, na minha perspectiva, chamo elas de mães também. Forma de tratamento. Chamam a mim de mãe, mas eu a elas também chamo de mamã. Sim, visto que elas são mais velhas que eu. E, quer dizer, para comigo, porque eu sou espiritualmente a mãe delas, por ser esposa do apóstolo, né? Então, são formas de tratamento. E depois você deve ver... Tudo quanto eles têm é só um versículo de Mateus. Não tem outros versículos. Quer dizer, eu aqui fui para Paulo, fui para João, ok? E fui também para o livro de Reis, fui para o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Eles ainda só estão com Mateus. No livro de Mateus, Jesus disse, no Mateus, Jesus disse. A Bíblia diz: nenhuma palavra de profecia. Pedro disse, nenhuma palavra de profecia é de interpretação particular. Ou seja, quando há uma profecia dada, tem que haver outras escrituras que suportam aquela. É o que Pedro disse. Isso não é nenhuma escritura de interpretação particular. Toda a escritura é divinamente inspirada e apta para redarguir, para corrigir, para exortar. Não, como é que você pega um versículo e você interpreta esse versículo sem associá-lo com outros versículos? Nenhuma escritura deve ser interpretada de uma forma isolada. Você tem que ver onde, noutras partes, Deus falou do mesmo assunto. É por isso que temos aquilo que se chama de referências bíblicas. Até para ir mais a fundo, compêndio bíblico, onde você tem versículos interligados. Você tem um tema, é de ver todos os versículos que suportam aquele tema. Porque é uma tese. O profeta, ou o apóstolo, ou o evangelista, que foi usado por Deus para narrar as escrituras, ele estava a dar uma tese. Então, uma tese, ok? Ela tem que ter teorias. Teoria de base, ok? Tem uma teoria que você leva para a investigação e tem uma teoria que você usa na investigação. Porque a teoria pode mudar em função dos objetivos da investigação. E você tem hipóteses. Hipótese. O que é uma hipótese? São suposições. Se isto for assim, então o resultado é este. Só que você tem que testar hipóteses no campo.
É por isso que quando você faz estudo científico, você tem a parte do objeto do estudo, ok? Do objeto de investigação, e depois você tem o quê? Tem metodologia a ser usada. Você tem que também ter a fase de recolha de amostras. E tem triagem de informação. Você tem que ir ao terreno, colher as amostras, para ver se a teoria que você leva e as hipóteses jogam com os resultados ou não. Agora, os tipos estão só com uma teoria, não tem hipóteses. Não há triagem de informação, não há fundamento, não há estudo de campo. Nem sabe se é indução ou dedução o método que estão a usar. Não sabe se é fenomenologia que estão a usar ou não. Não sabe se é um método quantitativo ou qualitativo que estão a usar na sua investigação. Ou se é um método misto. Agora, estão a vir com uma conclusão, sem testar as hipóteses, a teoria, sem as amostras. Enquanto tem pessoas que já estiveram no campo e fizeram triagem de informação, estão a vir a você agora com o resultado da pesquisa. E publicaram sua pesquisa internacionalmente. Uma escritura tem que ser suportada por... O tema que eu vou dar a você, estou a dar a você hoje, por exemplo, eu vou arranjar escrituras para suportar o mesmo. Não posso viver num versículo só. E isso é como o marido chegar e dizer à esposa: amor, hoje você vai fazer frango. E ele nem terminou. Ela correu, foi fritar o frango. Enquanto ele queria dizer água e sal. Ou ela foi fazer água e sal, enquanto o homem queria assar. Deixa ele terminar a explicação. Senão você vai produzir o que ele não vai comer. Há muitos pregadores agora, rejeitados por Deus, mas insistem em continuar a pregar sobre o Deus que não lhes conhece. Por isso que Elias teve que dizer: ok, agora vamos fazer um desafio agora. Vocês profetas de Baal, dizem que Baal é Deus. Ok, vamos fazer o seguinte: vamos fazer altar. Se faça o vosso altar, ok, e coloquem lenha e pedra e lenha e chamem o vosso Deus. Ele dificultou, disse: o Deus que responder pelo fogo, ele é Deus. E se desde manhã se cortaram com faca até o meio-dia, Baal não respondia. Até que ele veio e disse: ok, talvez Baal é Deus, talvez ele viajou, ou ele está a dormir, ou ele está ocupado com outras coisas, está confuso. Baal aqui. Ele estava a fazer pouco deles. Depois ele disse: agora já afastem-se. E no meu sacrifício, para vos mostrar que o Deus que serve é vivo, vou pôr água. Para mesmo quando o fogo vier, a água apagar o fogo. Mas se esse fogo até consumir a água, a água além de apagar o fogo vai beber a água. Ele disse: Senhor, responda ao Senhor, que se saiba hoje que não fiz isto por mim mesmo, mas tu me enviaste. Que saiba que tu és Deus. Eu fiz conforme a tua palavra. Agi sobre a instrução. O fogo do céu veio e consumiu as pedras. O fogo consumiu pedras. Escuta, o fogo em princípio era só para consumir aquele animal e a lenha, certo? Agora, esse é o fogo não. Mas o fogo de Elias consumiu o animal, a lenha, a pedra e a água, e ficou só a terra. Que tipo de fogo é esse? É por isso que quando Pedro e os discípulos de Jesus, aliás, queriam, quando Jesus passou por Samaria, okay, Jesus não foi recebido, disseram: nós queremos chamar o fogo como Elias. Ei, não, aquele fogo ali é dangerous, não se usa em seres humanos. Porque Elias, quando usou aquele fogo sobre 100 soldados, aqueles 50 que vieram, depois vieram os 50. Homem de Deus, comprou homem de Deus. Aqui vem 50 soldados armados. Elias está no Monte Carmelo. E eles não têm milagre. Pensa que porque tem arma. Se é homem de Deus, desce daí. Ele disse: se eu for homem de Deus, caia fogo vos consumo. O fogo lhes matou. Vieram outros 50, encontraram cinza. Mesmo assim, continuaram com orgulho. Será homem de Deus? Viemos para te prender. Calm down. O chefe te quer, o boss te quer. Boss quem? Jezabel. Controlou o marido do Acabe. Eles foram homem de Deus, caia fogo que vos consuma também. Morreram. O terceiro grupo tinha um comandante que temia Deus. Quando ele descobre que os primeiros não voltaram,
Os primeiros 100 não voltaram. Ele com armas. Ele leva armas, põe no chão. E depois ele diz, homem de Deus, poupa a minha vida. Alguém que está armado, diz, poupa a minha vida, poupa a mim. Não pelo suano. Mas ele tem armas, poupa a minha vida. Porque ele sabe o que o homem de Deus significa. O que significa ser homem de Deus. Poupa a minha vida, poupa a minha vida. Não pelo suano, spare my life. E Deus disse a Elias, agora desce com isto. Há uma atitude quando você lida com homens de Deus. Vivemos hoje numa era onde as pessoas não respiram homens de Deus, falam de qualquer maneira, escrevem. Pensa como Deus de brincadeira. Escuta, há pessoas que vão ter problemas que nunca vão acabar por perseguir homens de Deus. Agora, se perseguir um falso profeta não faz mal. Você ajudar até a tirar lixo da rua. Mas seguir um profeta verdadeiro de Deus, haverá maldições sobre ti, teus filhos, netos, bisnetos, trinetos, até pentanetos. Todo mundo está amaldiçoado. Se alguém não crê nisso, Deus, Eliseu disse que Geazi, os filhos dele teriam a lepra dele, de Naamã. Você toca com o nome de Deus, você sofre você e seus filhos, netos, bisnetos, trinetos. Até haver alguém como aquele comandante que disse, let's respect men of God. Então, estou aqui a dizer a vocês que chamaram o homem de Deus de pai. Até Paulo disse, pelo evangelho eu vos gerei. Paulo teve que frisar. Ele disse, ainda que vocês tenham 1000 aios, 1000 mestres, vocês para mim são filhos, eu vos gerei pelo evangelho. Então, porque, sabe aqueles gente pensa, mas como é que o Honório, alguém vai dizer pai, e o Honório é mais novo em relação àquele senhor que já dizer a ele de pai. Sim, você não como é pai espiritual. Eu gerei este irmão pelo evangelho. O esperma que eu usei para produzir este filho é o evangelho. Daí que é meu filho espiritual. É por isso que Paulo teve que dizer a Timóteo, meu filho, porque ele sabia que se não corresse chamar Timóteo meu filho, João, como tinha o mesmo costume, chamaria Timóteo de filho. Ele disse, não, Timóteo é meu, it's mine. Clamou posse dele, meu filho. Quando começou a ver que parece que Pedro também disse, ele disse, o que de mim ouviste, não de Pedro, o que de mim ouviste. De mim. Não, você está a ouvir aqui, você pode ter muitos mestres, mas não muitos pais na fé.